Daí, pessoal, mais uma resolução. O polinômio p de x representado no gráfico é tal que p de 3 é. Então ele me dá um gráfico aí, né, de um polinômio, representação gráfica polinomial, e aí quer saber o valor p de 3. Bom, o que é o p de 3? P de 3 significa o quê? Significa substituir x por 3 dentro do polinômio. Ou seja, fazer um valor numérico onde o x vale a 3. Então, claro que o que é mais urgente nesse exercício é definir quem é o p de x. Então, para eu definir o valor, ou definir quem é esse p de x, quem é esse polinômio, vou usar as raízes fornecidas aqui no gráfico. Ele está me dando essa raiz aqui, ó, 1, e essa raiz aqui, 2. O que acontece é que nessa raiz 1, o gráfico está tangenciando o eixo x. Quando o eixo tangencia o eixo x, quando o gráfico tangencia o eixo x, eu sei que aquela raiz ali é uma raiz múltipla. E é uma raiz múltipla de multiplicidade par. Então, olha só, um resumo rápido aqui, ó. Assim, deixa eu colocar aqui. Aqui. Olha só, se eu tenho um gráfico cortando o eixo x direto, por exemplo, assim, assim, assim de novo, todas essas três raízes aqui, ó, são raízes simples, ou seja, são raízes com multiplicidade 1 ou ainda são raízes que são, cada uma delas é raiz uma única vez. Então, nesse caso aqui, eu consigo ver claramente três raízes. Quando o gráfico vem e faz um movimento de tangência ao eixo x, assim, ou assim, enfim, quando tangencia o eixo x, essa raiz aqui, ela tem multiplicidade par. Então, por exemplo, se eu definir que esse valor aqui é menos 5, essa raiz menos 5, ela é raiz ou 2 vezes, ou 4 vezes, ou 6 vezes, e assim por diante. Ela é a raiz, um número par de vezes, ou seja, uma raiz com multiplicidade par. E aí, como que eu vou saber? Bom, olhando assim, neste exemplo, não tem como saber. Não tem como saber se esse menos 5 é raiz 2 vezes, ou 4, ou 6, ou mais, etc. Outra situação é quando o gráfico ele faz as duas coisas. Ele vem, ele corta o eixo x, mas ele corta tangenciando o eixo x. Ele dá uma tangenciada e corta, vai para o outro lado. Então, aqui esse mesmo menos 5, né, considerando que esse ponto aqui seja menos 5, essa raiz tem a multiplicidade ímpar. Então, essa raiz menos 5 ela é raiz ou 3 vezes, ou 5 vezes, ou 7 vezes, e assim por diante. Como que eu vou saber? Só olhando com essa informação, não tem como. Bom, aí eu retorno para o meu exercício. Esse 1 aqui tem multiplicidade par. Então, ele é raiz 2 vezes, ou 4 vezes, ou 6 vezes, assim por diante. Já essa raiz aqui igual a 2 é uma raiz simples, é raiz uma vez. Então, como que eu vou definir quantas vezes esse 1 é raiz? Bom, aí eu teria que ter o grau desse polinômio. E para essa questão, eu vou considerar o p de x com grau 3. Aí, essa informação deveria estar no exercício, porque senão eu posso considerar esse 1 aqui com um número desconhecido, né, como multiplicidade. Ele pode ser raiz muitas vezes, desde que seja uma quantidade par. Então, estou definindo p de x tem grau par, tem grau 3. Se o p de x tem grau 3, pô, aí ficou mais fácil. Eu sei que essa raiz aqui tem multiplicidade par, então ela vai ser raiz 2 vezes, e essa aqui raiz, e simples, mais uma vez, fecham as três raízes. Então, eu tenho raiz x1 igual a 1, x2 também igual a 1, e a terceira raiz, x3, né, para fechar o grau 3, igual a 2. Aí estão as três raízes. Então, eu utilizo essas três raízes na forma fatorada. Vamos lá, p de x igual. Como que é a forma fatorada? Escrevo 3 parênteses. Por que 3 parênteses? Porque eu tenho 3 raízes. E aí, dentro de cada parêntese, eu acrescento o x. E ao lado, eu agrego a raiz com sinal trocado. Então, 1
vira menos 1, o outro 1 vira menos 1 e esse 2 vira menos 2. E aí, resolvendo essa forma fatorada, eu terei aí um possível polinômio para esse gráfico. Eu já vou te explicar por que é um possível polinômio e não definitivamente o polinômio. Tá? Vamos resolver isso. P de x igual x menos 1 que multiplica x menos 1, né, produtos notáveis lá do teu 8º ano, da tua 7ª série. E aí fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aí. Se não lembrar, faz os processinhos aqui, ó. Multiplica o x pelos 2 e multiplica o menos 1 pelos 2. Dá um pouco mais de trabalho, mas funciona. Tá? E isso ainda fica faltando multiplicar por menos 2. Agora sim eu vou ter que fazer a distributiva, né? X ao quadrado que multiplica x, eu terei aí x na terceira. X ao quadrado que multiplica menos 2, menos 2x ao quadrado. Menos 2x que multiplica x, menos 2x ao quadrado. Menos 2x que multiplica menos 2, mais 4x. Agora, 1 vezes x, x. E 1 vezes menos 2, menos 2. Resulta para mim, já organizando e agrupando semelhantes, que P de x, a princípio, é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x e menos 2. Por que eu falei que esse polinômio, a princípio, é o polinômio do gráfico? Porque eu tenho que confrontar, eu tenho que comparar o termo independente. No caso aqui, menos 2. E no caso aqui, olha só, é mais 2. Então, esse polinômio ainda não é o polinômio da figura, porque não está batendo aí o termo independente. Então, para eu ter aqui nesse termo independente o corte no y, que é o 2, e é esse aqui que eu uso como referência, é isso que me interessa, eu vou multiplicar esse polinômio por menos 1. Ou seja, vou trocar todos os seus sinais, e aí sim, o polinômio P de x, ele é menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 5x, e aí sim, mais 2. Então, esse é o polinômio da figura. Como eu quero o P de 3, aí vai ficar fácil, né? Vou fazer aqui em cima, ó, P de 3. O que seria o P de 3? É substituir o x por 3. Então, eu tenho menos, no lugar do x aqui, ó, no lugar desse x eu coloco 3, então menos 3 ao cubo, mais 4 vezes x aqui, ó, esse x aqui vai ficar 3 também, 4 vezes 3 ao quadrado, e esse aqui também, menos 5 vezes 3, e aí mais 2. Resolvendo isso, menos 27, 3 ao quadrado 9, 4 vezes 9, 36, menos 5 vezes 3, 15, mais 2. E aí o P de 3 está resultando menos 27 com menos 40, com menos 15 menos 42, 36 mais 2, 38. E aí, menos 42 com mais 38, menos 4. Tem isso aí? Tem. Letra A. Ok? Então tá aí o valor numérico do polinômio para x igual a 3. Beleza? Bom, eu ainda poderia, aproveitando aqui o tempinho final do vídeo, dizer que a pergunta desse exercício poderia ser assim, ó. Perguntaria, qual é o resto da divisão? Olha só, poderia assim a pergunta, ó. Qual o resto da divisão do polinômio P de x pelo binômio x menos 3. Certo? Por que isso? Porque o valor numérico para x igual a 3, aqui ó, x igual a 3, é o mesmo que calcular o resto da divisão pelo binômio que tem como raiz o 3. Porque se eu tirar a raiz disso aqui, ó, x menos 3 igual a 0, eu tenho x igual a 3.
e aí substituir esse 3 no lugar do x, faz a mesma coisa, o mesmo procedimento. Teria que descobrir o polinômio pelo gráfico e teria que substituir o x por 3. Se a pergunta fosse qual o resto da divisão pelo binômio x menos 3. Então o que eu faço com esse binômio? Calculo a sua raiz, né, igualando a 0, e aí x é igual a 3, e esse 3 eu substituo no lugar do x. Então são duas maneiras de fazer a pergunta, ou duas maneiras de te direcionar para a substituição do x pelo 3. Né? Eu posso perguntar, então, o resto da divisão pelo binômio, ou ele pode perguntar direto, quanto que é p de 3. Tranquilo? Então isso aí foi só uma observação final do vídeo, para ter um melhor aproveitamento. Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.